Tudo começou com o som de risadas vindas da sala de estar enquanto eu arrumava os talheres de prata em nossa mesa da ceia de Natal. Ergui os olhos e vi meu pai me gravando com o celular. Horas depois, a notificação do Facebook mostrou a postagem dele. Olha essa fracassada! Sempre foi uma serviçal. Meus irmãos já tinham deixado comentários com emojis de risada. Quando os confrontei, eles me chamaram de sensível demais. Peguei minha bolsa e fui embora. Na manhã seguinte, minha irmã mandou uma mensagem. Por que não consigo sacar 3.000 alhos da sua conta? Foi quando eu finalmente explodi. Eu sempre fui a responsável da minha família. Enquanto meus 3 irmãos foram incentivados a seguir seus sonhos e viver suas melhores vidas, de mim esperava-se que fosse prática, confiável e, o mais importante, disponível sempre que alguém precisasse de qualquer coisa. Esse era o meu papel como Mariana, a filha mais velha da família Oliveira. Meu pai, Bruno, era um homem encantador para todos fora de nossa casa. Seus amigos achavam que ele era o máximo. Seus colegas de trabalho o descreviam como generoso e justo. Mas dentro de nossas 4 paredes, ele era calculista e manipulador, constantemente nos colocando uns contra os outros em competições sutis, por sua aprovação fugaz. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos, me deixando para assumir seu papel muito jovem. Meus irmãos Amanda, Tiago e Patrícia tinham 13, 11 e 7 anos na época. Embora meu pai tecnicamente nos tenha criado, era eu quem fazia os lanches, ajudava com a lição de casa e garantia que todos tivessem roupas limpas para a escola. Apesar de tudo isso, consegui pagar minha própria faculdade, obtendo um diploma em finanças. Agora, aos 32 anos, eu trabalhava como analista financeira em uma firma respeitada na Faria Lima, em São Paulo. Eu tinha meu próprio apartamento, uma conta poupança decente e uma vida que construí inteiramente sozinha. Minha família não havia contribuído com 1 centavo para minha educação ou carreira. No entanto, agiam como se tivessem direito aos frutos do meu trabalho. Cerca de 3 anos atrás, durante um verão particularmente difícil, quando Amanda alegou que sua eletricidade estava prestes a ser cortada por falta de pagamento, eu adicionei meus irmãos como usuários autorizados na minha conta poupança de emergência. Era para ser uma solução temporária para crises genuínas, com acordos claros sobre comunicação antes de qualquer saque. Cada um deles usou 1 ou 2 vezes para emergências legítimas, sempre com discussão prévia. O desastre de Natal começou de forma inocente. Eu me ofereci para ser a anfitriã no meu apartamento, pensando que finalmente seria uma chance de mostrar à minha família que eu era mais do que apenas o plano B deles. Passei semanas planejando o cardápio, decorando meu apartamento e garantindo que tudo estivesse perfeito. Quando chegaram, meu pai imediatamente criticou o tamanho do meu apartamento. Amanda comentou que meus móveis pareciam baratos. Tiago reclamou do bairro. E Patrícia, que aos 23 anos ainda morava com nosso pai, simplesmente seguiu o exemplo dele em fazer comentários sutilmente cortantes. Ainda assim, persisti. Servi bebidas, preparei aperitivos e comecei a arrumar a mesa com a louça e os talheres bons que eu havia comprado especificamente para esta ocasião. Foi quando ouvi as risadas e olhei para cima, vendo meu pai me filmando. Depois de descobrir a postagem no Facebook durante o jantar, confrontei todos eles. "Por que você postou isso?" Perguntei ao meu pai, mostrando meu celular com a postagem dele claramente visível. "Foi só uma piada, Mariana", disse ele, sem nem desviar o olhar do prato de peru e farofa. "Você sempre leva tudo tão a sério." Relaxa", acrescentou Amanda. "Todo mundo sabe que você gosta de bancar a anfitriã." Bancar a anfitriã? Eu cozinhei por 3 dias seguidos enquanto trabalhava em tempo integral. Lá vai ela se fazendo de vítima de novo. Tiago interferiu, revirando os olhos dramaticamente. Senti meu peito apertar enquanto todos trocavam olhares de cumplicidade. Essa era a tática usual deles: unir-se contra Mariana, fazê-la sentir-se louca por ter reações humanas normais. "A postagem já tem 73 curtidas", disse meu pai, parecendo satisfeito consigo mesmo. "As pessoas acham hilário." Foi quando me levantei, peguei minha bolsa e saí do meu próprio apartamento. Não me importei em abandoná-los com a bagunça. Não me importei com a comida que sobrou. Eu só precisava fugir da presença sufocante deles. Fiz check-in em um hotel para passar a noite, algo que eu nunca tinha me permitido fazer porque parecia um desperdício. Mas naquela noite eu precisava do anonimato,
dos lençóis limpos, da distância da minha vida. Na manhã seguinte, ainda no meu quarto de hotel, recebi a mensagem de Amanda. Por que não consigo sacar para $3.000 da sua conta? Sem preâmbulo, sem explicação, nem mesmo um bom dia ou desculpe por ontem. Apenas arrogância. Liguei para o meu banco imediatamente e fiquei chocada ao descobrir que esta não era a primeira tentativa de Amanda de sacar dinheiro sem perguntar. A representante do banco pacientemente me guiou por uma série de transações nos últimos 2 anos. Pequenos saques entre 100 gás e 500, espalhados estrategicamente entre transações legítimas. Você gostaria de ver o valor total sacado por usuários autorizados nos últimos 24 meses? Perguntou a representante. Sim, por favor, respondi, meu estômago já se revirando de pavor. O total é de 22,43. Quase derrubei o telefone. Isso era mais da metade do que eu consegui economizar desde que comecei minha carreira. Dinheiro que deveria ser minha rede de segurança. Minha futura entrada para um imóvel. Minha proteção contra emergências. Passei a hora seguinte analisando cada transação, documentando metodicamente datas, valores e qual irmão havia feito cada saque. O padrão era claro. Eles vinham drenando sistematicamente minha conta. Provavelmente assumindo que eu não notaria os valores menores em meio às minhas transações regulares. Antes de confrontá-los, eu precisava de provas. Imprimi extratos, destaquei saques não autorizados e criei uma planilha mostrando exatamente quanto cada irmão havia pego. Amanda liderava o grupo com quase 10 mil, seguida por Tiago com 17 mil e Patrícia com pouco mais de 5 mil. Enquanto eu olhava para os números, as memórias voltaram. O carro novo de Amanda no ano passado, que ela alegou ter sido um ótimo negócio. A misteriosa habilidade de Tiago de comprar ingressos para uma temporada inteira do Corinthians, apesar de seu emprego na academia local. A extensa coleção de sapatos de Patrícia, apesar de trabalhar meio período em uma cafeteria. Tudo isso havia sido financiado por mim, sem meu conhecimento ou consentimento. Com as mãos trêmulas, fechei meu notebook. A traição era profunda, mas a verdade agora era inegável. Minha família não tinha apenas me envergonhado no Natal. Eles estavam me roubando há anos. Decidi ligar primeiro para Amanda, meu dedo pairando sobre o contato dela por vários minutos, antes que eu criasse coragem para pressionar ligar. Ei, mana, sobre aquele dinheiro. Ela atendeu, casual como sempre. Não, interrompi, minha voz mais firme do que eu esperava. Não haverá 3.000. Na verdade, precisamos conversar sobre os 10.236 que você já pegou sem minha permissão. Silêncio na linha. Do que você está falando? Eu só uso a conta de emergência quando absolutamente preciso. Eu tenho os extratos bancários, Amanda. Datas, horas, valores. Você quer que eu comece a listá-los? O tom dela mudou instantaneamente de confusão para defensiva. Esse dinheiro era para emergências da família. Que emergência exigiu 500 na data exata de liberação dos ingressos do Lollapalooza ou 300 um dia depois que você postou fotos da sua nova bolsa de grife? Você está sendo ridícula, ela disparou. Essa conta é para a família. Está dizendo que não somos mais família agora? Família não rouba um do outro. Não é roubo se você nos deu acesso. Deus, você é tão controladora com dinheiro. Só porque você escolhe viver como uma avarenta, não significa que o resto de nós deva sofrer. Devolva o dinheiro, Amanda. Todo ele. Quero um plano de pagamento por escrito até o final da semana. Ela riu. Um som áspero, sem humor. Boa sorte com isso. Espere até o papai ouvir sobre isso. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Em poucos minutos, meu telefone estava vibrando, com mensagens de toda a minha família, em um grupo de chat que eu nem sabia que existia. Pai, Mariana está em algum surto de poder sobre a conta de emergência. Tiago, típico. Ela não pode simplesmente mudar as regras quando quer. Patrícia, ela está sendo tão egoísta depois de tudo que fizemos por ela? Amanda, ela está me ameaçando por causa de um dinheiro que ela disse que poderíamos usar. As mensagens continuaram, cada uma distorcendo a narrativa para mais longe da realidade. Segundo eles, eu era a vilã, ingrata, egoísta, controladora.
Eles se pintavam como vítimas da minha suposta tirania financeira, convenientemente esquecendo que era o meu dinheiro que eles estavam pegando. Digitei e apaguei várias respostas, finalmente decidindo pôr: isso não é sobre mudar regras. Isso é sobre os 22 mais tirados sem meu conhecimento ou permissão. Espero planos de pagamento de cada um de vocês. A resposta foi imediata e unificada. Pai, lá vai ela com as viagens de culpa de novo. Tiago. Sempre a mártir. Amanda. Você nos deu acesso. Isso significa que você nos deu o dinheiro. Patrícia. Não acredito que você está contando centavos contra sua própria família. Larguei o telefone, sentindo-me fisicamente doente. Isso era gaslighting, da mais alta qualidade, fazendo-me questionar se eu estava exagerando, se era eu quem estava errada por esperar respeito básico pelos meus limites e propriedade. No dia seguinte, meu pai ligou. Quase não atendi, mas algum sentimento persistente de obrigação me fez pegar o telefone. Precisamos conversar sobre esse chilique que você está dando, disse ele sem preâmbulo. Não é um chilique esperar que as pessoas não roubem de mim. Ninguém roubou nada, disse ele, sua voz assumindo o tom condescendente que ele sempre usava quando achava que eu estava sendo irracional. Você está exagerando tudo isso porque está chateada com o vídeo, que, aliás, foi só uma piada. Isso não tem nada a ver com o vídeo, insisti, embora ambos soubéssemos que não era inteiramente verdade. O vídeo tinha sido a gota d'água, mas a traição financeira era muito real. Olha, acho que você precisa de um tempo para se acalmar. Ele continuou. Mas devo avisá-la. Se você continuar fazendo essas acusações e exigências, não terei escolha a não ser deixar as pessoas saberem a verdadeira história sobre você. Meu sangue gelou. Que verdadeira história? Sobre seus episódios. Como você sempre foi instável com dinheiro, como faz promessas e depois fica paranoica e defensiva. Você realmente quer que seus colegas de trabalho ouçam sobre isso? Ou aquele seu namoradinho legal, Júlio, não é? Senti como se tivesse levado um tapa. Meu pai estava me ameaçando espalhar mentiras sobre minha saúde mental para meu local de trabalho e meu relacionamento. E a menção a Júlio, com quem eu estava saindo há apenas 4 meses e só tinha mencionado 2 vezes em reuniões de família, pareceu particularmente invasiva. Isso seria difamação, consegui dizer. Ele riu. Não é difamação quando é preocupação de família. Além disso, temos documentação. Documentação de quê? Perguntei, genuinamente confusa. Os acordos de empréstimo, as mensagens, onde você ofereceu ajuda financeira, as sessões de terapia de família, onde você admitiu usar dinheiro para controlar as pessoas. Nada disso jamais aconteceu. Nunca tínhamos feito terapia de família. Eu nunca tinha assinado acordos de empréstimo com meus irmãos. Isso era fabricação em um nível que eu não achava que nem meu pai fosse capaz. Você está inventando isso, eu disse, minha voz quase inaudível. Verifique seu e-mail, ele respondeu e desligou. Com as mãos trêmulas, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem do meu pai com anexos. O primeiro era um documento escaneado que parecia ser um contrato de empréstimo entre Amanda e eu, com uma assinatura que vagamente lembrava a minha, mas era claramente falsificada. O segundo era uma captura de tela adulterada de mensagens de texto, mostrando-me supostamente oferecendo dinheiro sem necessidade de devolução. O terceiro era uma foto minha dormindo no meu sofá, claramente tirada sem meu conhecimento durante uma visita da família, com meu notebook aberto ao meu lado. As implicações eram claras. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro, mas também planejando essa defesa há algum tempo. Eles estiveram na minha casa, mexendo nas minhas coisas pessoais, possivelmente acessando meu computador e documentando coisas que poderiam usar contra mim. Senti-me violada em um nível que nunca havia experimentado antes. Isso não era apenas abuso financeiro. Era um esforço coordenado para me explorar e depois me desacreditar se eu algum dia revidasse. Liguei para o meu banco imediatamente e removi todos os 3 irmãos como usuários autorizados da minha conta. Em seguida, congelei a conta inteiramente, planejando abrir uma nova em um banco diferente no dia seguinte. Quando verifiquei as redes sociais naquela noite, descobri que havia sido bloqueada por todos os 4 membros da família. No entanto, amigos em comum estavam me procurando, perguntando se eu estava bem e dizendo que estavam lá por mim se eu precisasse conversar. Não demorou muito para descobrir o porquê. Meu pai havia feito uma postagem vaga, mas preocupante,
sobre estar preocupado com o estado de espírito de Mariana e pedindo às pessoas que ficassem de olho nela. Saí de todas as redes sociais, sentindo-me com raiva e profundamente sozinha. Minha família não tinha apenas roubado meu dinheiro. Eles agora estavam ativamente tentando destruir minha reputação e me isolar da minha rede de apoio. Enquanto eu estava sentada em meu apartamento naquela noite, cercada pelos restos do jantar de Natal que eles haviam arruinado, percebi que isso não seria resolvido com uma simples conversa ou mesmo com planos formais de pagamento. Isso era guerra. Uma que eles travavam contra mim há anos, sem meu conhecimento, e que eu só agora estava começando a entender como lutar. Na manhã seguinte, fui direto ao meu banco quando abriram às 10 horas. Expliquei a situação para uma gerente chamada Gabriela, que ouvia com crescente preocupação enquanto eu detalhava os saques não autorizados e as ameaças subsequentes da minha família. Infelizmente, isso não é tão incomum quanto você imagina, disse Gabriela com uma expressão simpática. Abuso financeiro familiar é algo que vemos regularmente. Ela me ajudou a fechar minha conta comprometida inteiramente e abrir 2 novas no mesmo banco, uma conta corrente para despesas diárias e uma poupança sem usuários autorizados e com medidas de segurança adicionais. Também aluguei um cofre particular onde poderia guardar documentos importantes que não queria que minha família acessasse. Você também deve considerar mudar todas as suas senhas, aconselhou Gabriela. E-mail, redes sociais, outras contas financeiras, qualquer coisa que sua família possa saber ou adivinhar. Passei as 2 horas seguintes mudando cada senha que conseguia pensar, configurando a autenticação de 2 fatores em todas as contas e criando novas perguntas de segurança com respostas que minha família não saberia. Também bloqueei todos os números de telefone deles, embora tenha mantido seus e-mails desbloqueados para ter um registro de quaisquer outras ameaças ou manipulações. Depois de proteger minhas contas, precisei lidar com a situação das redes sociais. Em vez de me envolver diretamente com as postagens vagas do meu pai sobre minha saúde mental, fiz uma declaração simples e factual, dando um tempo das redes sociais por um tempo para focar em assuntos pessoais. Se precisar falar comigo, por favor, mande um e-mail. Então, desativei minhas contas. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Mariana, é o Tiago. De todos os meus irmãos, Tiago e eu já tínhamos sido os mais próximos. Antes de nossa mãe morrer, costumávamos construir estruturas elaboradas de Lego juntos e inventar histórias sobre as pessoas que viviam nelas. Essa conexão havia desaparecido à medida que ele se alinhava cada vez mais com nosso pai. Mas uma pequena parte de mim ainda esperava que ele pudesse ser diferente. Não estou interessada em mais gaslighting, eu disse categoricamente. Não, escuta, eu entendo por que você está chateada, disse ele, sua voz mais baixa que o habitual. As coisas saíram do controle. 22 mil não é sair do controle, Tiago, é roubo. Eu sei. Olha, podemos nos encontrar? Só você e eu. Quero conversar sobre como consertar isso. Contra cada instinto gritando que isso era uma armadilha, concordei em encontrar Tiago em uma cafeteria no centro, um lugar público onde ele não poderia fazer uma cena sem consequências. Quando cheguei, Tiago já estava sentado em um canto, com 2 cafés na mesa. Ele parecia cansado, a expressão arrogante usual substituída por algo que quase se assemelhava a remorso. Pedi o seu de sempre, disse ele, empurrando um latte de baunilha em minha direção. Sentei-me, mas não toquei no café. Fale primeiro. Sinto muito pelo Natal, pelo vídeo, por tudo isso. Papai foi longe demais. Esperei, não disposta a aceitar um pedido de desculpas tão limitado. E sim, eu peguei dinheiro sem pedir. Todos nós pegamos. Foi errado. Então você vai pagar de volta? Ele suspirou, esfregando o rosto. É sobre isso que eu queria conversar. Eu não tenho $7.000, Mariana, não de uma vez. Não estou pedindo tudo de uma vez. Quero um plano de pagamento. Ele pareceu relaxar um pouco. Eu poderia pagar talvez $200 por mês. Fiz as contas mentais. $200 por mês levaria quase 3 anos para ele pagar o que me devia, mas era um começo. 300, contrapus. E quero por escrito. Tudo bem, ele concordou, surpreendendo-me com sua falta de resistência. Vou redigir algo. Passamos a hora seguinte negociando os termos. Pagamentos mensais de $300, começando na semana seguinte,
continuando até que sua dívida fosse totalmente paga. Ele até sugeriu adicionar uma taxa de juros de 2%, o que eu não esperava. Vou falar com a Amanda e a Patrícia também. Ele prometeu enquanto estávamos terminando, fazer com que elas entrem em acordos semelhantes. Pela primeira vez em dias, senti um vislumbre de esperança. Talvez isso pudesse ser resolvido sem destruir completamente o que restava da nossa família. Obrigada, eu disse, finalmente tomando um gole do latte agora frio. Isso significa muito para mim, Tiago. Nós ainda somos família, disse ele com um pequeno sorriso. Não importa o que aconteça. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. Naquela noite, Tiago me enviou um acordo de pagamento assinado, completo com os termos que havíamos discutido. Não era juridicamente vinculativo, mas era um gesto de boa-fé que eu não esperava. Ele também incluiu uma mensagem dizendo que havia falado com Amanda e Patrícia e que elas estavam pensando em acordos semelhantes. Progresso, pensei. Lento, mas real. No dia seguinte, eu estava fazendo compras no supermercado quando meu cartão de crédito foi recusado. Envergonhada, tentei meu cartão de débito, que felizmente funcionou. Assim que cheguei ao meu carro, liguei para a operadora do cartão de crédito. Senhora Oliveira, parece haver um bloqueio de segurança em sua conta devido a atividades incomuns, explicou a representante. Detectamos 6 pedidos de crédito enviados em seu nome nas últimas 48 horas. Meu estômago despencou. Eu não solicitei nenhum crédito novo. É por isso que colocamos o bloqueio de segurança. As solicitações foram para cartões de crédito de lojas, empréstimos pessoais e 2 novos cartões de crédito principais. Todos usaram seu número de CPF e informações pessoais, mas foram enviados de endereços de IP de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Onde meu pai morava. Isso é roubo de identidade, eu disse, as palavras parecendo surreais ao saírem da minha boca. Preciso bloquear meu crédito imediatamente. A representante me guiou no processo de bloqueio do meu score de crédito nos principais birôs, como o Serasa e o SPC, e a registrar um alerta de fraude inicial. Ela também me forneceu números de protocolo e me aconselhou a fazer um boletim de ocorrência, BO, o mais rápido possível. Quando cheguei em casa, puxei meus relatórios de crédito completos de todos os birôs. O que descobri foi muito pior do que eu havia antecipado. Isso não era um desenvolvimento recente. Havia contas abertas em meu nome que datavam de pelo menos 18 meses. Cartões de loja, empréstimos pessoais, até mesmo o financiamento de um carro que eu nunca tinha visto. No total, havia mais de 50 mil dólares em dívidas no meu nome que eu não havia criado. Algumas das contas estavam em dia, com pagamentos mínimos sendo feitos. Apenas o suficiente para evitar que fossem para a cobrança. Outras já estavam com 30 ou 60 dias de atraso. A abordagem metódica sugeria que isso não era uma reação espontânea ao nosso conflito recente. Este era um plano de longo prazo. Meu pai vinha usando sistematicamente minha identidade para obter crédito, provavelmente com a intenção de esgotar cada conta e passar para a próxima antes que eu descobrisse o que estava acontecendo. Passei o resto do dia ao telefone, registrando um BO formal de roubo de identidade na delegacia, falando com departamentos de fraude de vários credores. O policial que registrou minha ocorrência foi profissional, mas não particularmente esperançoso. Casos de roubo de identidade familiar são complicados, explicou ele. Muitas vezes se resumem à palavra de um contra o outro, especialmente se o membro da família tinha acesso às suas informações pessoais com o seu conhecimento. Eu nunca dei a eles permissão para abrir crédito em meu nome, insisti. Eu entendo, senhora. Vamos investigar, mas quero definir expectativas realistas. Esses casos podem levar meses para serem resolvidos, e o processo judicial é desafiador sem evidências claras de intenção. Naquela noite, recebi um e-mail de Tiago. A linha de assunto dizia simplesmente: "Acho que você deveria ver isso." O e-mail continha uma mensagem encaminhada de meu pai para meus irmãos. Mariana está fazendo acusações sérias, que podem ter consequências legais para todos nós. Lembrem-se da nossa discussão sobre apoio financeiro e mantenham essa história. Toda a documentação de empréstimo está pronta. O que quer que façam, não admitam nada por escrito ou por mensagem. Reunião de família na minha casa, amanhã à noite, para acertarmos nossas histórias. Não contem a Mariana. Qualquer esperança que eu nutria de que Tiago pudesse ser um aliado desmoronou. A reunião na cafeteria,
o pedido de desculpas aparentemente sincero, o acordo de pagamento. Tudo tinha sido uma estratégia para ganhar tempo enquanto eles coordenavam sua defesa contra mim. Eu estava verdadeiramente por conta própria. No final da semana, o impacto total do roubo de identidade começou a se materializar. Meu score de crédito no Serasa despencou de 780, muito bom, para 460, regular. A reputação financeira cuidadosamente construída que eu levei anos para estabelecer estava em ruínas. No trabalho, tentei manter a normalidade, focando nos relatórios de fim de ano que precisavam da minha atenção. Mas a concentração era impossível. Toda vez que meu telefone vibrava, meu coração disparava, esperando mais más notícias. Na sexta-feira à tarde, minha supervisora, Paula, me chamou em sua sala. Ela era uma mulher direta, na casa dos 50 anos, que sempre me deu avaliações justas e projetos desafiadores. Mariana, está tudo bem? Ela perguntou assim que fechei a porta. Sim, só um pouco estressada com as festas de fim de ano, menti. Pergunto porque estamos finalizando a equipe para a conta Westfield, disse ela, referindo-se a um cliente importante que eu estava posicionada para liderar. Requer autorização de segurança e uma verificação completa de antecedentes, incluindo histórico financeiro. Meu estômago despencou. Entendo. Dado o seu trabalho excelente de sempre, presumi que você seria perfeita para isso, mas o RH sinalizou algumas preocupações com sua situação financeira atual. Claro, as verificações de crédito mostrariam as recentes consultas, as contas fraudulentas, a pontuação em queda. Estou lidando com uma situação de roubo de identidade, expliquei, tentando manter a voz firme. Relacionado à família. Já preenchi todos os relatórios apropriados e estou trabalhando com os birôs de crédito para resolver isso. A expressão de Paula suavizou um pouco. Sinto muito ouvir isso. Infelizmente, o cronograma da Westfield não nos permite esperar pela resolução. Tive que designar a Thaís como líder. Thaís. Minha colega, que começou 6 meses depois de mim e tinha menos experiência em análise financeira. Era um revés profissional que eu não podia me permitir, especialmente dada a minha crise financeira pessoal. Eu entendo, eu disse, embora quisesse gritar com a injustiça de tudo aquilo. Assim que sua situação for resolvida, vamos reconsiderá-la para oportunidades semelhantes, acrescentou Paula, mas ambas sabíamos que o dano estava feito. Em nossa indústria, a reputação era tudo, e os rumores se espalhavam rapidamente. A decepção profissional foi apenas o começo. Naquele fim de semana, recebi uma carta da administradora do meu prédio informando que meu pedido de renovação de aluguel havia sido recusado por não atender aos requisitos de crédito atuais. Meu contrato vencia em 45 dias, o que significava que eu tinha pouco mais de um mês para encontrar uma nova moradia no competitivo mercado de aluguel de São Paulo, com um score de crédito destruído. Passei o domingo procurando apartamentos, apenas para ser rejeitada por 3 proprietários diferentes assim que puxaram meu crédito. O quarto, um prédio degradado em um bairro que eu havia evitado especificamente por causa de sua taxa de criminalidade mais alta, concordou em alugar para mim apenas com um depósito calção adicional de 2 meses e o primeiro e último mês de aluguel adiantados. Sem outras opções e com o tempo se esgotando, assinei o contrato drenando minhas economias restantes para cobrir os custos aumentados de moradia. O apartamento era menor, com problemas de encanamento e aquecimento de água não confiável, mas era tudo o que eu podia garantir, enquanto eu embalava meus pertences, embrulhando cuidadosamente a louça que havia sido usada para aquele fatídico jantar de Natal. A realidade de quão completamente minha vida havia sido virada de cabeça para baixo realmente me atingiu. Em apenas 2 semanas, eu havia perdido minha estabilidade financeira, minha oportunidade profissional e agora minha casa. A vida cuidadosa e responsável que eu havia construído estava desmoronando ao meu redor. O estresse começou a se manifestar fisicamente. Desenvolvi insônia, ficando acordada à noite, fazendo cálculos na cabeça, tentando descobrir como pagar dívidas fraudulentas enquanto cobria minhas despesas de vida aumentadas. Perdi peso à medida que meu apetite desaparecia. Meu cabelo começou a cair em tufos, entupindo o ralo do chuveiro todas as manhãs. Durante uma noite particularmente ruim, quando não conseguia parar minha mente de acelerar, pesquisei online por apoio a vítimas de roubo de identidade familiar.
E encontrei uma terapeuta especializada em casos como o meu, doutora Laura Campos. Na nossa primeira sessão, desmoronei completamente, soluçando enquanto detalhava as traições, grandes e pequenas, que me levaram ao seu consultório. O que você está vivenciando é um trauma financeiro, explicou Dra. Laura, e é agravado pelo fato de que os perpetradores são pessoas que deveriam amá-la e protegê-la. Eu continuo me perguntando o que fiz de errado, admiti. Se eu tivesse sido mais cuidadosa ou menos confiante. Isso não é sua culpa, disse ela com firmeza. Sua família tomou decisões calculadas para explorá-la. A culpa é deles, não sua. Nas semanas seguintes, nossas sessões se tornaram uma tábua de salvação. Doutora Laura me ajudou a entender a dinâmica que me tornou vulnerável a esse tipo de abuso e me deu ferramentas práticas para estabelecer limites e reconstruir meu senso de autoestima. Durante esse tempo, o único ponto positivo na minha vida era Júlio, o homem com quem eu estava saindo há quase 5 meses. Ele havia sido compreensivo quando expliquei minha situação de moradia, até me ajudando a mudar para o novo apartamento. Você vai superar isso, ele me assegurou, pendurando cortinas na minha nova sala. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Sua confiança em mim era comovente, especialmente quando eu me sentia tudo, menos forte. Naquela noite, enquanto estávamos sentados no meu sofá comendo comida de aplicativo, porque minha cozinha ainda estava em caixas, decidi confiar totalmente nele sobre a situação do roubo de identidade. Não é apenas um roubo de identidade comum, expliquei. É o meu pai. Ele tem aberto contas em meu nome há pelo menos 1 ano e meio. O garfo de Júlio parou a meio caminho da boca. Seu pai? Você tem certeza? A polícia rastreou as solicitações até endereços de IP na área dele. E o cronograma bate com os problemas financeiros que ele teve no ano passado. Além disso, ele é o único que teria acesso a todas as minhas informações pessoais. Isso é muito sério, disse Júlio, largando o garfo. Você vai prestar queixa? Eu já fiz o BO, mas casos de família são complicados. O policial com quem falei não estava otimista sobre o processo. Júlio ficou quieto por um longo momento. Você acha que isso é sensato? Ir atrás do seu próprio pai legalmente? A pergunta me pegou de surpresa. Ele roubou minha identidade e acumulou 50 mais em dívidas fraudulentas. Que escolha eu tenho? Eu só quero dizer, família é família, sabe? Talvez haja uma maneira de resolver isso sem envolver a lei. Um pequeno alarme soou no fundo da minha mente. Essa era a mesma linguagem que minha família usara para me manipular por anos. Família é família, como justificativa para a exploração. Não há como resolver com alguém que comete fraude, eu disse cuidadosamente. Claro, mas vale a pena destruir seu relacionamento com toda a sua família por causa de dinheiro? Não é só sobre dinheiro, Júlio. É sobre anos de manipulação e abuso. Ele suspirou, um som que sugeria que eu estava sendo difícil. Eu entendo que você está chateada. Só acho que ir para o ataque nuclear pode ser algo de que você se arrependa mais tarde. Nos dias seguintes, as perguntas de Júlio tornaram-se mais específicas, mais investigativas. Ele queria saber se eu já tinha falado com um advogado, se eu tinha assinado algum depoimento, que provas eu havia submetido à polícia. Cada pergunta parecia inocente por si só, mas coletivamente elas formavam um padrão que me deixava cada vez mais inquieta. Minhas suspeitas cresceram quando Júlio deixou seu celular sem supervisão durante um banho no meu apartamento. Eu nunca fui do tipo que bisbilhota, mas algo sobre seu comportamento recente havia disparado alarmes que eu não podia ignorar. O celular dele estava desbloqueado. Abri suas chamadas recentes e senti meu sangue virar gelo. Múltiplas chamadas de e para um número que reconheci instantaneamente, o do meu pai. Com os dedos trêmulos, verifiquei suas mensagens de texto. Lá estava uma conversa que datava de 6 meses, anterior ao nosso relacionamento. Meu pai? Ela gosta de tipos intelectuais, museus de arte, filmes independentes. Comece por aí. Júlio. O primeiro encontro foi bem. Ela é cautelosa, mas se abriu sobre o trabalho. Meu pai? Bom, vá devagar. Preciso saber sobre as finanças dela eventualmente. Júlio. Ela mencionou uma conta poupança hoje. Muito cuidadosa com dinheiro. As trocas continuavam, documentando cada marco em nosso relacionamento. Cada pedaço de informação pessoal que eu havia compartilhado, tudo reportado de volta ao meu pai como inteligência de um espião.
Quando Júlio saiu do banheiro, eu estava sentada no sofá com o celular dele na mão e lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você está trabalhando com o meu pai, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Sua expressão mudou de surpresa para cálculo e para remorso tão rapidamente que quase perdi as transições. Mariana, eu posso explicar. Explicar o quê? Que todo o nosso relacionamento é uma mentira? Que você tem coletado informações sobre mim há meses? Não começou assim, ele insistiu. Seu pai me procurou? Sim, ele disse que estava preocupado com você, que você tinha problemas financeiros e não estava aceitando ajuda. E você acreditou nele, um completo estranho? Ele foi muito convincente, e ele se ofereceu para pagar meus empréstimos estudantis se eu pudesse ajudar a ficar de olho em você. A traição foi tão completa, tão calculada, que eu nem conseguia sentir raiva ainda. Apenas um vazio oco se espalhando pelo meu peito. Saia, eu disse baixinho. Mariana, por favor, o que eu sinto por você agora é real. Saia! Eu gritei, jogando o celular dele contra a parede, onde deixou uma marca no gesso. Depois que Júlio foi embora, sentei-me em meu apartamento vazio, cercada por caixas pela metade, e me senti mais sozinha do que jamais me senti em toda a minha vida. Todos em quem eu confiava haviam me traído. Todos que eu amava haviam me usado. Naquele momento de isolamento completo, cheguei a um ponto de ruptura. A Mariana cuidadosa, responsável, sempre disponível, que passou a vida tentando ganhar a aprovação de sua família, não existia mais. Em seu lugar, havia alguém novo. Alguém sem nada a perder. A semana após descobrir a traição de Júlio, eu desmoronei completamente. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, incapaz de encarar as luzes fluorescentes e a conversa fiada do escritório. Eu mal comia, subsistindo de bolachas e tigelas ocasionais de cereal, quando me lembrava que comida era necessária. Parei de atender meu telefone, mesmo para números desconhecidos, com medo de que nova traição pudesse estar esperando. Meu apartamento permanecia pela metade, caixas servindo como móveis improvisados no espaço escassamente mobiliado. Eu me movia entre a cama e o sofá como um fantasma, dormindo em horas estranhas e encarando o teto quando o sono não vinha. No 5º dia dessa existência, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci, mas com um código de área de Recife. Contra meu melhor julgamento, atendi. Mariana, é a Aline Bastos. O nome demorou um momento para registrar. Aline, da faculdade. Tínhamos sido colegas de quarto no 2º ano antes de ela se transferir para uma universidade no Nordeste. Tínhamos perdido o contato, exceto por curtidas ocasionais nas redes sociais. Aline, eu disse, minha voz rouca pelo desuso. Oi! Graças a Deus você atendeu. Estou tentando falar com você há dias. Suas redes sociais estão desativadas e fiquei preocupada quando amigos em comum mencionaram posts estranhos do seu pai. O simples ato de alguém do meu passado estar preocupada o suficiente para rastrear meu número trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Tem sido uma fase difícil, consegui dizer. Fala comigo, disse ela, sua voz calorosa com preocupação genuína. O que está acontecendo? Então, eu contei tudo. O vídeo de Natal, o roubo da conta bancária, a fraude de identidade, a traição de Júlio. Assim que comecei, as palavras jorraram em uma torrente que eu não conseguia controlar. Aline ouviu sem interromper, fazendo pequenos sons de choque e simpatia nos momentos apropriados. Mariana, disse ela quando eu finalmente me esgotei, isso é abuso financeiro clássico e é criminoso. A polícia disse que casos de família são difíceis de processar. A polícia comum nem sempre está equipada para lidar com crimes financeiros complexos, disse ela. Eu tenho uma amiga que trabalha com vítimas de abuso financeiro através de uma organização de assistência jurídica sem fins lucrativos. Ela pode ser capaz de ajudar. Posso conectar vocês? Foi a primeira oferta real de ajuda que recebi desde que esse pesadelo começou. Sim, por favor. No dia seguinte, falei com Sara Guedes, uma advogada especializada em abuso financeiro com formação tanto em serviço social quanto em direito. Ela ouviu minha história com interesse profissional, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras sobre cronogramas e documentação. Na verdade, você já fez muitas coisas certas, disse ela quando terminei. Bloquear seu crédito no Serasa, fazer o BO, documentar a fraude, mas há etapas adicionais que devemos tomar. Na semana seguinte,
Com a orientação de Sara, comecei a montar um rastro de papel abrangente. Coletei extratos bancários, relatórios de crédito, o boletim de ocorrência e os documentos de empréstimo fraudulentos que meu pai havia criado. Sara me conectou com um especialista em reparação de crédito que iniciou o meticuloso processo de contestar cada conta fraudulenta. Também comecei a trabalhar com um consultor financeiro que me ajudou a criar um orçamento de emergência para atravessar a tempestade até que meu crédito pudesse ser restaurado. Significava cortar todas as despesas não essenciais, aceitar trabalhos freelance de análise financeira à noite e nos fins de semana e rastrear cuidadosamente cada real. O trabalho era exaustivo, mas tinha um propósito. Pela primeira vez desde o Natal, senti uma sensação de movimento para frente, em vez de apenas queda livre. Sara também recomendou um grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro familiar. No início, resisti à ideia, desconfortável em compartilhar minha história com estranhos. Mas depois de um dia particularmente difícil, quando uma agência de cobrança ligou para o meu local de trabalho, concordei relutantemente em participar. O grupo se reunia em um centro comunitário no centro, um círculo de 10 cadeiras ocupadas por pessoas que pareciam notavelmente normais. Não sei o que esperava, talvez indivíduos visivelmente quebrados, mas eram pessoas de aparência comum, de várias idades e origens. Enquanto começavam a compartilhar suas histórias, fiquei impressionada com as semelhanças em nossas experiências. A mãe de Luísa havia estourado cartões de crédito em seu nome quando ela ainda estava na faculdade. O irmão de Jaime havia roubado sua identidade para financiar um vício em jogo. Os pais de Renata a manipularam para que ela assinasse a transferência de sua herança de seus avós. Quando chegou a minha vez, as palavras vieram mais facilmente do que eu esperava. Essas pessoas entendiam de uma forma que nem mesmo amigos bem-intencionados podiam. Elas assentiam em reconhecimento às táticas de gaslighting, a manipulação, a esmagadora dúvida que acompanhava tal traição. A parte mais difícil, admiti, é que ainda me pego pensando se estou exagerando, se talvez eles estejam certos e eu esteja sendo egoísta com dinheiro. Cabeças assentiram ao redor do círculo. É assim que eles mantêm o controle, disse Roberto, um homem mais velho cujo filho havia esvaziado suas contas de aposentadoria. Eles fazem você questionar sua própria realidade, seu próprio direito de se proteger. Você não está exagerando, Luísa me assegurou. O que eles fizeram foi criminoso. Fim da história. Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente compreendida. Esses estranhos me deram permissão para ficar com raiva, para me proteger, para revidar. Todas as coisas que minha família me condicionou a ver como egoístas ou irracionais. Com esse novo sistema de apoio, comecei a me reconstruir. Voltei ao trabalho em tempo integral, explicando a Paula que estava lidando com roubo de identidade e trabalhando com profissionais para resolvê-lo. Ela pareceu impressionada com minha abordagem organizada e prometeu me manter em mente para futuras oportunidades de liderança. Também implementei medidas de privacidade extremas em todas as áreas da minha vida. Mudei meu número de telefone e o mantive não listado. Aluguei uma caixa postal para toda a correspondência. Usei uma VPN para todas as atividades na internet. Configurei alertas para qualquer atividade em meu relatório de crédito. Eu até mudei minha rotina, pegando rotas diferentes para o trabalho e variando meus padrões de compras. Essa hipervigilância era exaustiva, mas necessária. Eu havia aprendido da maneira mais difícil que o alcance da minha família era extenso e suas táticas inescrupulosas. 3 semanas depois de entrar no grupo de apoio, recebi um e-mail preocupante de Sara. Mariana, algo preocupante surgiu. Há um site que parece estar focado em desacreditá-la. Acho que você deveria ver, mas prepare-se. É perturbador. O link levava a um site com design profissional intitulado A Verdade sobre Mariana Oliveira. Continha fotos minhas cuidadosamente selecionadas e muitas vezes alteradas, e-mails e trocas de mensagens fabricados e longas narrativas sobre minha suposta instabilidade financeira e manipulação de minha família amorosa. Havia depoimentos de fontes anônimas, alegando que eu havia pedido dinheiro emprestado e me recusado a pagar. Havia uma seção dedicada ao meu histórico de problemas de saúde mental, completa com evidências fabricadas de tratamentos que nunca fiz para condições que eu não tinha. O mais perturbador eram fotos privadas que eu não tinha ideia de que existiam. Eu dormindo no meu sofá, eu checando minha conta bancária no meu notebook,
até mesmo eu entrando no consultório da minha terapeuta. Eles estavam me seguindo, documentando meus movimentos, invadindo meus momentos mais privados. Na parte inferior da página, havia um formulário de contato incentivando qualquer pessoa com informações adicionais sobre os esquemas financeiros de Mariana a enviar detalhes anonimamente. Era uma tentativa calculada de destruir minha reputação, meu crédito e minha credibilidade, tudo de uma vez. A mensagem era clara: lute contra nós e nós vamos aniquilá-la. Liguei para Sara imediatamente, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Eu já tirei screenshots de tudo e registrei uma denúncia, ela me assegurou. Mas, Mariana, isso ultrapassa várias linhas legais. Isso não é mais apenas abuso financeiro. É assédio, perseguição, stalking e difamação. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me menor e mais vulnerável do que nunca. Isso está além do que posso lidar sozinha, admitiu Sara. Você precisa de representação legal, alguém especializado em casos como este. Eu não posso pagar um advogado, eu disse. A ironia não passou despercebida. Minha família havia roubado tanto de mim que eu não podia pagar para lutar contra o roubo deles. Deixe-me fazer algumas ligações, disse Sara. Existem advogados que pegam esses casos pro bono ou por contingência quando há evidências claras de atividade criminosa. Não desista, Mariana. Este site não é um sinal de que você está perdendo. É um sinal de que eles estão com medo de você revidar. Naquela noite, em meu apartamento esparso, cercada por evidências de quão completamente minha vida havia sido desmantelada, cheguei ao fundo do poço. Sentei-me no chão do banheiro, soluçando até que não houvesse mais lágrimas, sentindo-me totalmente derrotada. E então, naquele momento de completo desespero, algo inesperado aconteceu. O peso esmagador do medo e da impotência começou a se transformar em outra coisa, raiva pura e esclarecedora. Não do tipo destrutivo, que queima tudo em seu caminho, mas do tipo focado que forja o aço. Eles haviam tirado meu dinheiro, minha casa, meu relacionamento, e agora estavam tentando tirar meu futuro. Mas havia uma coisa que eles não podiam tirar, a menos que eu a entregasse: minha vontade de lutar. Levantei-me do chão, lavei o rosto e me olhei no espelho. A mulher que me encarava estava exausta e abatida, sim, mas também mais determinada do que eu jamais a vira. Chega, eu disse ao meu reflexo. Não mais. Eu havia atingido o fundo do poço. O único caminho que restava era para cima. Na manhã seguinte à descoberta do site, recebi uma ligação de Sara. Mariana, acho que encontrei alguém que pode ajudá-la. O nome dela é Diana Lemos e ela é especializada em crimes financeiros complexos e casos de roubo de identidade familiar. 2 horas depois, eu estava sentada em um escritório imponente no centro, explicando minha situação para Diana Lemos, uma mulher de olhar penetrante em seus 60 e poucos anos, com a intensidade focada de quem gostava de desafios intelectuais. Ao contrário do policial que registrou meu BO, Diana parecia energizada pelos detalhes do meu caso, ocasionalmente assentindo ou fazendo anotações rápidas enquanto eu falava. O site é, na verdade, uma boa notícia, disse ela quando terminei. Boa notícia? Repeti, perplexa. É evidência de assédio contínuo, difamação e perseguição, todos crimes processáveis. Mais importante, mostra que eles estão com medo. As pessoas não escalam para esse nível a menos que se sintam genuinamente ameaçadas. Mas eu não fiz nada, exceto tentar me proteger. Exatamente, disse Diana, inclinando-se para a frente. Você não está mais jogando pelas regras deles, e isso os apavora. Abusadores familiares contam com o silêncio e a complacência das vítimas. Então, o que podemos realmente fazer? Muita coisa, disse ela, com o primeiro sorriso que eu via nela. Primeiro, estou assumindo seu caso por contingência. Pro bono ad essitum. Se ganharmos, e acredito que ganharemos, meus honorários saem do acordo. Se perdermos, você não me deve nada. O alívio de não ter que, de alguma forma, encontrar dinheiro para a representação legal foi avassalador. Segundo, ela continuou, vamos pedir medidas protetivas contra todos os membros da família imediatamente. O site e as fotos de perseguição nos dão motivos de sobra. Isso realmente vai pará-los? Isso nos dá vantagem legal se eles continuarem, mas mais importante, cria um registro oficial do comportamento deles.
Diana delineou uma estratégia abrangente que incluía ações cíveis pelo roubo de identidade, difamação e assédio, bem como trabalhar com a polícia para buscar acusações criminais onde aplicável. Isso não será rápido nem fácil, ela alertou. Esses casos geralmente levam meses, às vezes anos. Você está preparada para isso? Pensei em tudo que eu já havia suportado, tudo que havia sido tirado de mim. Sim, eu quero minha vida de volta e quero que eles enfrentem as consequências. Bom, disse Diana com um aceno de aprovação. Agora preciso que você me conte absolutamente tudo desde o início. Cada detalhe, não importa quão pequeno ou aparentemente sem importância. Nas horas seguintes, conduzi Diana por toda a história do meu relacionamento com minha família, desde a morte da minha mãe, quando eu tinha 16 anos, até a recente descoberta da traição de Júlio. Diana fazia perguntas investigativas, muitas vezes voltando para esclarecer cronogramas ou conexões que eu não havia notado. O padrão de comportamento do seu pai sugere que esta não é a primeira vez que ele faz isso, observou ela. A sofisticação da fraude, a resposta familiar coordenada, as táticas de escalada, estas não são ações de um infrator de primeira viagem. O comentário disparou uma memória que eu quase havia esquecido. Minha tia Carolina, irmã da minha mãe. Ela parou de falar com meu pai anos atrás. Me disseram que era porque ela tinha inveja do casamento deles. Mas agora, eu me pergunto. Os olhos de Diana se aguçaram. Você tem as informações de contato da tia Carolina? Não atuais. Perdemos contato depois que minha mãe morreu. Encontrá-la deve ser nossa prioridade. Se seu pai tem um histórico desse comportamento, isso fortalece consideravelmente o nosso caso. Com os recursos de Diana, localizar tia Carolina levou menos de 48 horas. Ela estava morando em Fortaleza, no Ceará, tendo se mudado para lá pouco depois de cortar laços com meu pai, 14 anos antes. Quando liguei para ela, houve um longo silêncio depois que me apresentei. Mariana, ela finalmente disse, a voz embargada pela emoção. Pensei em você tantas vezes ao longo dos anos. Tentei manter contato depois que sua mãe morreu, mas seu pai... Eu sei, eu disse, embora estivesse apenas começando a entender a extensão das manipulações do meu pai. Tia Carol, preciso te perguntar algo importante. Por que você realmente parou de falar com meu pai? A história que ela contou confirmou as suspeitas de Diana e partiu meu coração mais uma vez. Meu pai havia drenado sistematicamente a herança de minha mãe após sua morte. Dinheiro que era destinado a nós 4, os filhos. Quando tia Carolina o confrontou, ele virou a família contra ela, pintando-a como gananciosa e instável. Ele pegou tudo, disse ela, a raiva ainda evidente em sua voz, depois de todos esses anos. E quando tentei lutar contra ele legalmente, ele garantiu que ninguém acreditasse em mim. Você estaria disposta a fornecer uma declaração sobre o que aconteceu? Perguntei. Estou montando um caso legal contra ele por crimes financeiros semelhantes. Se eu estaria? Com certeza, ela respondeu sem hesitar. Estou esperando há 14 anos para que alguém finalmente o veja como ele realmente é. O depoimento de tia Carolina forneceu um contexto crucial para o padrão de abuso financeiro do meu pai. Mas ela não foi a única. À medida que a investigação de Diana progredia, descobrimos que meu pai havia vitimado vários outros, incluindo minha avó materna durante os últimos anos de sua vida. Registros bancários mostraram que ele havia esvaziado sistematicamente as contas dela, enquanto atuava como seu cuidador, usando táticas perturbadoramente semelhantes às que ele empregou contra mim. Quando ela faleceu, suas economias substanciais de aposentadoria haviam se reduzido a quase nada. Seu pai não é apenas um fraudador oportunista, explicou Diana enquanto revisávamos as evidências crescentes. Ele é o que chamamos de predador financeiro, alguém que deliberadamente visa e explora indivíduos vulneráveis, muitas vezes membros da família. O escopo de seus crimes era impressionante. Ao longo de 2 décadas, ele havia roubado centenas de milhares de reais de pelo menos 6 pessoas diferentes, sempre usando o mesmo manual: obter acesso, isolar a vítima, drenar gradualmente seus recursos e, em seguida, desacreditá-la se ela revidasse. Meus irmãos haviam sido tanto vítimas quanto cúmplices, manipulados por nosso pai, mas, em última análise, fazendo suas próprias escolhas de participar da exploração. Cada um desempenhou num papel específico no esquema: Amanda como a distração, Tiago como o falso aliado,
Patrícia como a suposta inocente. À medida que nosso caso se fortalecia, a notícia começou a se espalhar. 2 jornalistas de um grande jornal de São Paulo entraram em contato, interessados em cobrir o que descreveram como um padrão de abuso financeiro contra idosos e roubo de identidade abrangendo décadas. Com a orientação cuidadosa de Diana, concordei em uma entrevista, esperando que a conscientização pública pudesse ajudar a proteger outros de predadores semelhantes. O artigo, quando foi publicado, foi completo e devastador. Intitulado Predador de Família, um rastro de décadas de abuso financeiro, detalhava os métodos do meu pai e os sistemas que falharam em proteger suas vítimas. Incluía declarações de especialistas em abuso financeiro, depoimentos de outras vítimas e uma explicação dos sinais de alerta que outros deveriam observar. No dia seguinte à publicação do artigo, recebi uma ligação de Diana. O Ministério Público acabou de entrar em contato comigo, disse ela, uma excitação incomum em sua voz, tipicamente controlada. Eles querem se reunir para discutir a abertura de acusações criminais contra seu pai. Não apenas pelo roubo de identidade contra você, mas pelo abuso sistemático contra idosos, de sua avó. Eles estão realmente levando isso a sério? Perguntei, quase sem ousar ter esperança. O artigo do jornal criou pressão e as evidências que montamos são convincentes. Mariana, este é um desenvolvimento significativo. Acusações criminais carregam penalidades muito mais pesadas do que processos cíveis. 3 dias depois, sentamos em uma sala de conferências com 2 promotores de justiça, detalhando meticulosamente as evidências que havíamos reunido. Eles fizeram perguntas pontuais, tomaram notas copiosas e trocaram olhares significativos à medida que detalhes, particularmente condenatórios, surgiam. Acreditamos que há evidências suficientes para buscar múltiplas acusações de crime, disse o promotor principal finalmente. Abuso financeiro de idosos, roubo de identidade, estelionato, fraude eletrônica e potencialmente outros, à medida que continuamos investigando. Pela primeira vez, desde que essa aprovação começou, senti uma sensação de vindicação. O sistema, que inicialmente parecia tão indiferente ao meu sofrimento, estava finalmente respondendo. Meu pai enfrentaria consequências reais por suas ações, não apenas contra mim, mas contra todos aqueles que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Ao deixar o prédio do Ministério Público naquele dia, eu andava mais ereta do que em meses. A estrada à frente ainda seria longa e difícil, mas eu não estava mais andando nela sozinha ou no escuro. Naquela noite, recebi um e-mail inesperado de Tiago. Precisamos conversar, não sobre as coisas legais, sobre a verdade. Após consultar Diana, concordei em encontrá-lo em um parque público, com uma assistente jurídica do escritório de Diana posicionada nas proximidades para testemunhar a interação. Quando cheguei, Tiago parecia diminuído de alguma forma. O irmão mais novo, arrogante, foi substituído por um homem assombrado que não conseguia encontrar meus olhos. Eu não consigo mais fazer isso, disse ele sem preâmbulo. As mentiras, a manipulação, tudo isso, cansei. Por que agora? Perguntei, desconfiada de outra armadilha. O artigo, disse ele simplesmente. Ver tudo aquilo exposto daquela forma, eu não podia mais fingir. O que fizemos com você, o que o pai fez com a vovó e com a tia Carol, é indefensável. No entanto, você defendeu. Participou disso. Ele assentiu, aceitando a acusação. Eu fiz. Por anos, eu disse a mim mesmo que era apenas família ajudando família. Que você podia pagar, que você nos devia de alguma forma, mas essa era apenas a voz dele na minha cabeça, não a realidade. O que você quer, Tiago? Fazer uma declaração, contar aos investigadores o que eu sei, tudo o que eu sei. Ele ergueu os olhos, finalmente encontrando os meus. Não estou pedindo perdão, Mariana. Eu não mereço isso, mas preciso fazer algo certo pela primeira vez. Estudei seu rosto, procurando por sinais de engano. Tudo o que vi foi exaustão e remorso. Fale com minha advogada, eu disse, entregando-lhe o cartão de Diana. Se você está falando sério sobre confessar, ela o ajudará a fazer isso corretamente. O depoimento de Tiago provou ser o ponto de virada. Com seu relato interno de como meu pai havia orquestrado o abuso financeiro, coordenado a resposta da família e planejado as medidas retaliatórias, o Ministério Público acelerou sua investigação.
Em semanas, eles emitiram um mandado de prisão para meu pai por 14 acusações separadas, incluindo roubo de identidade, fraude eletrônica, abuso financeiro de idosos, perseguição, stalking e formação de quadrilha. A notícia estourou em uma terça-feira de manhã. Na terça à tarde, meu telefone tocava constantemente com ligações de jornalistas buscando comentários, parentes distantes expressando choque ou apoio, e até mesmo um produtor de um programa de notícias nacional interessado em apresentar minha história como parte de uma série sobre abuso financeiro familiar. Em meio a tudo isso, mantive os limites cuidadosos que havia estabelecido com a ajuda de Diana. Encaminhei todas as perguntas da mídia para o escritório dela, mantive meu novo endereço confidencial e continuei a focar em reconstruir minha saúde financeira e emocional. Como Diana havia previsto, o caminho seria longo, mas, pela primeira vez desde aquele dia de Natal em que meu pai postou aquele vídeo humilhante, eu podia ver um caminho claro à frente. Não apenas para a recuperação, mas para um tipo de justiça que eu antes pensava ser impossível. 10 meses depois daquele fatídico Natal, eu estava em um tribunal assistindo enquanto meu pai era levado algemado. O juiz havia negado a fiança, citando as medidas extraordinárias que o réu tomou para intimidar testemunhas e obstruir a justiça. O julgamento criminal foi exaustivo. Meu pai contratou um advogado de defesa caro que tentou me pintar como instável e financeiramente irresponsável, mas as evidências eram esmagadoras. Registros bancários, pedidos de crédito, o site difamatório, fotos de perseguição, documentos falsificados e depoimentos de múltiplas vítimas, incluindo Tiago e tia Carolina, criaram um caso insuperável contra ele. A sentença foi igualmente decisiva. 8 anos em regime fechado pelos vários crimes financeiros, com sentenças consecutivas adicionais pelas acusações de assédio e perseguição. A juíza foi particularmente dura em sua avaliação, chamando meu pai de predador calculista que explorou a confiança de membros da família para ganho pessoal. Amanda e Patrícia receberam sentenças menores, 3 anos de liberdade condicional cada, aconselhamento financeiro obrigatório e ordens de restituição exigindo que pagassem cada real que tiraram de mim. Ambas acabaram seguindo o exemplo de Tiago e cooperaram com os promotores, embora suas declarações tenham sido mais autosserviçais e menos francas que as dele. O caso civil foi concluído 2 meses antes, com uma sentença a meu favor de quase 300 milhões. O total combinado dos fundos roubados, dívidas fraudulentas, honorários advocatícios e danos morais. O tribunal também emitiu medidas protetivas permanentes contra todos os 3 irmãos e meu pai, legalmente impedindo-os de qualquer contato comigo. Quando saí do tribunal naquele dia, Diana caminhou ao meu lado, sua expressão satisfeita, mas solene. "Como se sente?" Ela perguntou enquanto descíamos os degraus de pedra. "Surreal", admiti. Parte de mim ainda não consegue acreditar que finalmente acabou. "Os processos legais acabaram", ela corrigiu gentilmente. "A cura está apenas começando." Ela estava certa, claro. A batalha externa havia sido vencida, mas a interna, reconstruir meu senso de segurança, aprender a confiar novamente, processar o luto de perder minha família inteira. Esse trabalho estava em andamento. A recuperação financeira foi mais direta. Com as sentenças judiciais em mãos, os birôs de crédito removeram todas as contas fraudulentas do meu registro. Meu score de crédito se recuperou gradualmente, embora levasse mais um ano para se recuperar totalmente. Os pagamentos de restituição estavam entrando aos poucos, e embora eu provavelmente nunca visse o valor total que minha família havia roubado, eu tinha o suficiente para reconstruir uma base financeira sólida. 3 semanas após a sentença criminal, mudei-me para um novo apartamento em um prédio seguro, com vigilância por vídeo e acesso restrito. Pequeno, mas claro, com grandes janelas que enchiam o espaço de luz natural. Foi o primeiro lugar que realmente pareceu seguro desde que o pesadelo começou. Minha vida profissional também tomou um rumo inesperado. Depois que o caso recebeu atenção pública, fui procurada por uma organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção do abuso financeiro. Eles estavam procurando por alguém com experiência financeira e vivência pessoal para ajudar a desenvolver programas educacionais para populações vulneráveis. Após muita consideração, aceitei o cargo de diretora de educação financeira.
O papel significava um pequeno corte salarial do meu emprego corporativo, mas o trabalho era profundamente significativo. 3 dias por semana, eu desenvolvia currículos e materiais de treinamento. Nos outros 2, eu conduzia workshops para idosos, sobreviventes de violência doméstica e jovens adultos saindo de abrigos. Todos grupos de alto risco para exploração financeira. Na primeira vez que fiquei diante de uma sala de participantes idosos e compartilhei minha história, fiquei apavorada. Mas a resposta deles, os acenos de reconhecimento, as perguntas que revelavam suas próprias vulnerabilidades, a gratidão por estratégias de proteção específicas, me convenceu de que era aqui que eu precisava estar. Você está fazendo algo bom surgir de algo terrível, observou doutora Laura durante uma de nossas sessões de terapia contínuas. Isso não é apenas resiliência, é transformação. Minha vida pessoal demorou mais para ser reconstruída após a traição de Júlio. Hesitei em buscar novos relacionamentos, mas gradualmente formei conexões através do meu grupo de apoio, meu novo local de trabalho e até mesmo uma aula de cerâmica que comecei como forma de alívio do estresse. Esses relacionamentos eram diferentes, construídos sobre respeito mútuo em vez de obrigação, com limites claros que eram honrados em vez de violados. Aprendi a reconhecer os sinais de alerta da manipulação e a confiar nos meus instintos quando algo parecia errado. 6 meses após o julgamento criminal, recebi uma carta de Tiago, encaminhada pelo escritório de Diana, conforme exigido pela medida protetiva. Ela a havia examinado cuidadosamente, garantindo que não continha manipulação ou ameaças antes de repassá-la. Estou em terapia agora, ele escreveu, tentando entender por que participei de machucar a única pessoa que sempre tentou me ajudar. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que estou tentando me tornar alguém melhor do que quem eu era. Alguém que não teria feito aquelas coisas com você. Li a carta várias vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Raiva, tristeza, uma leve nostalgia do irmão que um dia pensei ter. Escolhi não responder. Não por despeito, mas por autoproteção. Talvez um dia eu estivesse pronta para essa conversa, mas ainda não. As feridas ainda estavam muito recentes, a confiança totalmente quebrada. Tia Carolina tornou-se uma presença constante em minha vida. Nossa conexão foi reconstruída através de telefonemas semanais e visitas ocasionais. Ela se mudou para São Paulo pouco depois do julgamento, querendo estar mais perto de sua única sobrinha. Aos 68 anos, ela era vivaz e criativa, apresentando-me a sua paixão pelo teatro local e pela jardinagem comunitária. Você me lembra tanto da sua mãe, ela me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na minha pequena varanda, assistindo ao pôr do sol sobre a cidade. Não apenas na aparência, mas no espírito. Ela estaria tão orgulhosa de como você lidou com tudo isso. Essas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Não as lágrimas de dor que eu havia derramado tantas vezes no último ano, mas lágrimas de cura. Estar conectada à memória da minha mãe, de uma forma tão positiva, era um presente que eu não esperava. No aniversário daquele dia de Natal, organizei um tipo diferente de reunião. Meu apartamento estava cheio de pessoas que me ajudaram a recuperar minha vida. Diana, Sara da assistência jurídica, doutora Laura, amigos do meu grupo de apoio, colegas da ONG, tia Carolina e alguns novos amigos que entraram na minha vida durante o processo de reconstrução. Enquanto eu olhava ao redor para essas pessoas compartilhando comida e conversa em minha casa, percebi que havia criado algo que minha família biológica nunca me deu, uma comunidade baseada em cuidado e respeito genuínos. Mais tarde naquela noite, depois que meus convidados partiram, sentei-me sozinha no sofá, refletindo sobre a jornada do último ano. Eu havia perdido muito: relacionamentos familiares, segurança financeira, minha casa, meu senso de segurança e confiança. Mas também ganhei coisas que talvez nunca tivesse encontrado de outra forma. Um propósito alinhado com meus valores, relacionamentos construídos em conexão autêntica e, o mais importante, um conhecimento inabalável da minha própria força. A analista financeira que eu fora um dia teria calculado isso como uma perda líquida. A mulher que me tornei reconheceu isso como uma transformação dolorosa, mas necessária. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Diana. Vi as notícias. Sua história inspirou a Assembleia Legislativa a apresentar um novo projeto de lei abordando especificamente o abuso financeiro familiar. Eles estão chamando de Lei Mariana Oliveira. Seu sofrimento está mudando leis, Mariana. Isso é extraordinário.
Sorri para a mensagem, sentindo uma onda de orgulho silencioso. A jornada dolorosa não tinha sido apenas sobre recuperar minha própria vida. Estava criando ondas que poderiam proteger inúmeras outras pessoas de exploração semelhante. Na manhã seguinte, parei na janela da minha cozinha, observando a cidade acordar enquanto tomava meu café. Ainda haveria dias difíceis pela frente. Recursos judiciais para navegar, momentos de luto pela família que perdi, o trabalho contínuo de reconstruir a confiança em mim mesma e nos outros. Mas eu não era mais a mulher que arrumava talheres enquanto era secretamente filmada e ridicularizada. Eu não era mais a filha buscando desesperadamente a aprovação daqueles que me viam apenas como um recurso a ser explorado. Eu não era mais uma vítima. Eu era Mariana Oliveira. Sobrevivente, defensora e arquiteta da minha própria vida. E essa vida, reconstruída das cinzas da traição, estava se tornando algo bonito por si só. Seção final da história original, adaptada. Você já teve que reconstruir sua vida após uma traição? Como encontrou forças para recomeçar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que não está sozinho em suas lutas. Obrigada por ouvir e lembre-se, às vezes, nossa maior força emerge de nossas feridas mais profundas